chegando à noite, vou gravar um pouquinho aqui para vocês verem como essa cidade aqui, até mesmo à noite, ela é linda. Essa entrada de Florianópolis aqui é algo muito lindo, mesmo chegando de noite. Mas depois vai ter vídeos aí, vou gravar para vocês aí no decorrer durante o dia, que daí sim mostra a beleza, o esplendor do mar aí. E aí fica ainda mais lindo. Mas de noite aqui é um show de luzes que dá aqui na entrada da ponte Dercy Cruz aqui, ó, que é a coisa mais linda. Por isso que eu quero gravar para vocês aqui, para vocês verem. Olha só a iluminação da ponte lá, e aqui já começa a aparecer a iluminação da ponte Dercy Cruz ali, ó, logo à frente. Vocês vão ver, olha a coisa mais linda. Espetáculo isso. Olha essa ponte, coisa mais linda. Tá toda iluminada aí durante a noite. Aqui é Beira-Mar Norte, então, mas na verdade, como está escuro aqui, não vai aparecer muito bem, só o fluxo, o movimento aí. Pode ser que esteja movimentado a parte do calçadão aqui. Ó, 26 graus em Florianópolis, coisa linda aí. Passeio aí, iluminado ali, olha que bonito. Pessoal correndo na Beira-Mar Norte aí tem uns prédios aqui, uns prédios aí, a coisa mais linda aí. Só pra quem tem um bom pouco de dinheiro, aí pode desfrutar dessa paisagem diariamente, morando de frente, né? Ou se hospedando. Mas na verdade, se for analisar, se for muito alto, perde toda essa vista linda aqui. Porque olha, o que é bonito aqui é tu conseguir ver o calçadão, ver o mar, ver todas as coisas. Se for muito alto lá pra cima, já não vai enxergar só lá adiante do mar, né? Então não resolve tanto. Tem uns barzinhos aí nessa Beira-Mar Norte. O pessoal vem aí fazer lanche. A gente não fala só de evangelismo, turismo também, viu? Tô sendo guia turístico agora, basicamente. Olha só. Bom para evangelizar, né? Olha só que maravilha aí, ó. Pessoal no calçadão, um bom momento para poder dar um testemunho, nem que seja ali silencioso, trabalhando com placa, com faixas, né? Para que as pessoas que a gente tem oportunidade, dá para deixar uma mensagem, embora as pessoas sejam casais caminhando, tu consegue deixar uma mensagem. Os que estão correndo vão passar e são obrigados, automaticamente a pessoa já lê. Então, outra coisa que dá para trabalhar com o louvor, dá para trabalhar com uma caixa de som, pregando uma palavra, algo que não seja agressivo, que possa tocar o coração das pessoas. Então é um lugar também excelente para trabalhar com evangelismo aí, uma estratégia muito boa para trabalhar à noite aí também. E aqui pro outro lado aqui é cheio de prédios aqui, coisa mais linda aqui assim.
vocês acham interessante trabalhar aqui em Florianópolis com evangelismo aí. Quais os métodos de evangelismo utilizar aqui. Fazer imagem aqui na beira-mar norte de Florianópolis durante o dia, mostrar para vocês um pouquinho dessa orla aqui para os irmãos terem uma ideia. Ali está marcando 4.800 metros até esse ponto que eu tô aqui de orla aqui da beira-mar norte. Isso aqui nos finais de tarde aqui é um fluxo intenso de pessoas andando de bicicleta, patinete, fazendo caminhada, fazendo corrida. E ela atravessa aqui, passa pro outro lado da ponte, pega lá no estreito. Então aqui é realmente muito lindo isso aqui, é algo incrível. E aqui é um local muito apropriado, tem pontos aqui com alto fluxo de movimento. Aqui tá logo, eu tô logo ainda no começo dela, mas lá ao fundo lá vocês podem ver lá uma ponte lá, então mais lá para aquela região o movimento é maior ainda. Então é um local assim onde dá para fazer um belo trabalho de evangelismo aí permanente, né? Um trabalho constante e que vai estar lançando sementes aí pro mundo todo, porque aqui passa pessoas do mundo todo diariamente aqui, que vem dar uma caminhada, vem conhecer aqui a beira-mar norte, né? Então esse aqui também é um dos atrativos turísticos aqui mais visitados de Florianópolis. Estou aqui bem na saída da ponte, a ponte Hercílio Luz, e eu posicionei as placas aqui, ó, bem na saída da ponte, na saída e na entrada da ponte. Aqui todos os carros que estão entrando por meio da ponte em Florianópolis, que estão saindo, estão sendo confrontados aí com a proclamação da volta de Jesus. Aqui também me proporciona a possibilidade de trabalhar aqui, porque tem um parque aqui em frente, ó. Então nesse parque aqui eu encontro pessoas aqui que estão aqui descansando, que estão visitando, pessoas que estão sentadas por aqui e que geram a oportunidade de eu poder falar a respeito do amor de Cristo para elas, de poder falar um pouquinho a respeito do que Jesus ele está fazendo já agora e que em breve ele estará voltando. Então, meus irmãos, vou mostrar um pouquinho para vocês aqui dessa região, um lugar muito lindo, um lugar aqui que atrai muito turismo. Então, aqui para as igrejas trabalhar, desenvolver um trabalho com constância aqui nesse lugar, é um lugar que todos os dias tem turismo aqui do mundo inteiro. Tem pessoas que vêm aqui e é uma forma de lançar sementes, de proclamar a volta de Jesus, sementes que vão ir para todos os cantos do mundo, que pessoas de todos os cantos do mundo que vão ser confrontadas com o Evangelho, com a palavra de Deus. Olha só, olha a posição das placas lá. Ficou num posicionamento muito estratégico. De ambos os lados, as pessoas que passam por ali, os carros, os ônibus como esse, estão sendo confrontados pela proclamação da volta de Jesus. Aqui, ó, tem uma parte
um parque. Aqui passa a outra ponte que entra e que sai, que liga a ilha ao continente. Ali embaixo que vocês estão vendo a estação rodoviária de Florianópolis. Aqui para baixo ali o centro de Florianópolis. Logo mais eu pretendo ir trabalhar lá na Praça da Figueira, lá no mercado público, lá em amarelo que vocês verem lá ao longe, lá, ó, é o mercado público, bem no centro de Florianópolis. E ali tem o calçadão com alto fluxo de movimento. Então a ideia é ir lá e desenvolver um trabalho lá. E o fato de eu estar também trabalhando hoje com a camiseta aqui, a própria camiseta nas costas, ela tem ali a proclamação a respeito da volta de Jesus. As pessoas que de longe estão vendo ou que passam de carro também estão sendo confrontados pela mensagem. Então em qualquer lugar que eu vou, é o carro que eu estou, ele está proclamando a volta de Jesus. É a camiseta que eu estou, está proclamando a volta de Jesus. As placas que eu estou aqui agora, mas elas estão lá. Embora elas estejam lá, cada carro, cada ônibus, cada pessoa que está passando por lá, ela está sendo confrontada com essa mensagem. Aqui ao lado vocês podem ver ali, ó, a ponte. Aquela ali é a ponte que liga o continente, que entra e que sai. Mas aqui, essa ponte aqui, ela foi restaurada, ficou muitos anos desativada, a ponte Hercílio Luz. Mas hoje dá para trafegar aqui. Então são dois acessos, né? Esse acesso aqui, ó, pode ver, passa carro, ônibus, e tem as passarelas. Nessas passarelas aqui, aonde dá para atravessar ela também a pé. Olha só que coisa mais linda esse aqui. E à noite, como eu mostrei para vocês ontem, toda a ponte aqui fica iluminada. E agora eu vou mostrar para vocês. Vou ali um pouquinho ver em cima da ponte, ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, que aqui ao lado começa a parte da Beira-Mar Norte. Então que é um local muito lindo aqui. E olha só, o pessoal tirando foto ali, são turistas, né? Recentemente eu estava ali conversando com o seu Miguel. Ele é de Curitiba, se aposentou há pouco, agora está indo embora para a Inglaterra. Então, e eu tive o privilégio de conversar com ele ali, falar de Jesus para ele. Então é uma semente que tanto ele levou para casa dele, quanto para onde ele for, ele vai estar levando essa mensagem lá no coração dele. Está sendo confrontado pela volta de Jesus. É algo que certamente no secreto dele ele vai ficar raciocinando sobre isso. Ó, aquela outra lado da ponte ali, ele está interditado, então não vai ser possível mostrar para vocês a parte da Beira-Mar Norte, porque o ideal seria gravar de lá. Mas eu tô andando aqui por cima da ponte e aqui eu quero mostrar para vocês o posicionamento das placas lá. Olha como que as placas estão posicionadas lá. Tá? Então, embora eu esteja trabalhando na ponte aqui, ou seja, ó, porque tem pessoas que vêm aqui, tem turistas aqui, então eu consigo, algumas pessoas que estão sentadas, eu consigo conversar com elas, outras eu consigo deixar uma mensagem para que elas possam levar para suas casas. E o interessante é que as pessoas elas ficam impressionadas, né? Pelo fato de que elas não são acostumadas a ver o evangelismo, né? Então isso é algo que para nós como igreja é vergonhoso, né? Nós temos uma comissão de pregar o evangelho a todas as criaturas, e quem as pessoas menos vê na rua são os evangélicos, aqueles que se denominam
os que são comissionados a levar o Evangelho, né? Por isso que nós nos chamamos evangélicos, porque adotamos a comissão de levar o Evangelho, mas infelizmente ela está ficando limitada só às 4 paredes da igreja. Ali a estação rodoviária, o pessoal fazendo uma aula de jet ski. Aquele outro lado ali também, o continente, é uma parte muito bonita, um lugar muito bom também de trabalhar lá naquela região, toda aquela região da costeira ali. E daqui, ó, quando nós chegamos aqui, ó, logo daqui nós já conseguimos ver as placas lá na saída da ponte. Lá estão elas posicionadas na saída da ponte. Então, embora eu esteja aqui, a mensagem ela continua sendo proclamada. Agora me analise, será que dá para as igrejas fazerem um trabalho assim? Será que elas não conseguem disponibilizar 1, 2 irmãos para conseguir diariamente desenvolver um trabalho constante assim? Ficar aqui ainda, vou ficar mais um pouco, nós estamos ainda na tentativa, tentando fazer contato com as igrejas aqui em Florianópolis, em São José, na Palhoça, para ver se algumas das igrejas elas têm algo para nos contar de qual é os métodos de evangelismo que elas estão fazendo. Porque assim, muitos vão dizer, não, a igreja faz esse evento, faz isso, faz aquilo. O que está acontecendo é que as igrejas acham que evangelismo, elas estão pensando que evangelismo ele é algo esporádico. Quando a gente faz uma grande mobilização esporádica, quando se faz a marcha para Jesus, somente naquele dia, como se fosse um Natal ou um final de ano. Não, pregar o Evangelho é todos os dias tem pessoas nascendo e todos os dias tem pessoas morrendo. Então o Evangelho precisa ser pregado a todas as criaturas todos os dias. Todos os dias tem crianças crescendo que não têm contato com o Evangelho. Todo dia tem pessoas morrendo que não foi proclamado para elas a volta de Jesus, que não tiveram oportunidade, que não foram confrontadas pela palavra de Deus. Então pregar o Evangelho é todos os dias, não é somente em eventos para mobilizar pessoas, é ir atrás daquele que está perdido, das ovelhas perdidas da casa de Deus, é estar trabalhando em prol de todas as criaturas. E quando eu falo todas as criaturas, não é só por meio de redes sociais, porque todas as criaturas, aqui mesmo nesse parque aqui, eu encontrei pessoas juntando latinha, tinha pessoas ali, tem pessoas aí no meio do parque aí dormindo aí, em situação de rua, tem dependentes químicos, tem pessoas aí em situação de prostituição. E daí, quem que prega para essas pessoas? Quem será que terá que pregar para essas pessoas se não for a igreja? E se não houver constância, elas que têm a obrigação de se mobilizarem quando há algum evento. Então é tudo um caso de se pensar e entender que está na hora da igreja acordar e voltar para a verdadeira comissão, para aquilo que o Senhor Jesus nos comissionou a fazer. Que Deus ilumine o coração dos líderes desse país, para que possam fazer uma mobilização, mas não por um evento esporádico, um único evento, mas para desenvolver um projeto de constância de evangelismo, um evangelismo constante, aonde possa montar algo organizado em cada estado, em cada cidade, para que não haja divisão em questão do evangelismo, já que há divisão em questão de placas, questão de doutrina, mas que o evangelismo ele possa acontecer de forma unida, como uma comissão do corpo de Cristo. A ilha de Florianópolis tem 42 praias, todas elas dá para ter um evangelismo constante. O fluxo de pessoas é intenso, ele é absurdo, é algo assim muito grande realmente. Então, para vocês terem uma ideia, ontem à noite, quando eu cheguei, eu fui em Canasvieiras, na praia de Canasvieiras, no Ingleses. Era muita gente nas ruas, muita gente. Você imagina que o que acontece?
para as famílias, pessoas ali que estão ali, que não estão, tem muitos jovens que estão bebendo, que estão só se divertindo, mas há muitas famílias caminhando, muitas famílias em veraneio, que dá para transmitir uma mensagem, dá para deixar uma mensagem. Algumas delas vão parar, vão querer conversar, mas precisa ter alguém ali pregando, precisa ter alguém ali evangelizando. Se você botar nesses locais movimentados uma placa dessa, estiver trabalhando ali, entregando uma mensagem para as pessoas, são sementes que estão sendo lançadas diariamente, dia e noite, para todos os cantos do mundo. Eu faço um apelo para as igrejas. Se você que estiver vendo esse vídeo pertence a alguma igreja, envie esse vídeo pro teu pastor, pro teu líder, porque está na hora da igreja acordar. Está na hora de nós voltar ao princípio, porque senão, quando Jesus voltar, o que será que nós vamos explicar para ele? O que será que nós vamos usar como justificativa por estar num local privilegiado como esse, ter todas as ferramentas, ter igrejas gigantes como tem aqui, ter muitos membros que estariam dispostos a estar aqui ajudando a salvar vidas, a proclamar o evangelho, mas não ter um ministério? Interessante que as igrejas têm ministério de tudo, tem ministério assim de todos os tipos, mas cadê o ministério do evangelismo? Aí sabe o que as igrejas dizem? Elas se limitam à capelania. Uma igreja, quando ela tem a capelania, ela acha que está fazendo uma grande coisa pelo fato de ter a capelania. Uma igreja que tem alguns irmãos que estão ali, que estão qualificados, e daí eles faziam o quê? Esses irmãos, eles pregam talvez em presídios, que alguns dos presídios que eu tenho visitado, que eu tenho ido trabalhar, eles têm relatado que as igrejas não estão mais interessadas em pregar em presídios. Não deveria ser, não deveria estar entre as prioridades da igreja? Aí eu pergunto, a sua igreja, ela está atendendo algum presídio? A sua igreja tem um ministério de capelania trabalhando nos hospitais? Ela está trabalhando em cima dos órfãos, dos idosos, em casas de recuperação, em casas de acolhimento, nos albergues? Precisamos repensar o que nós estamos fazendo como igreja de Cristo. Se isso não está acontecendo, nós precisamos rasgar o nosso coração. A palavra de Deus disse que não adianta vestir panos de saco, né? Lá em Joel diz, Joel capítulo 2, que nós precisamos rasgar o nosso coração na presença de Deus. Nós precisamos nos arrepender de tudo que Ele nos dá e como nós temos usado o privilégio, o conhecimento, a teologia, a sabedoria, o ministério, os recursos, as possibilidades que Ele nos dá, e como nós temos usado tudo isso em prol do reino de Deus, em prol da vontade de Deus. Ou será que nós estamos usando só em prol dos nossos próprios desejos, daquilo que visa visualização, daquilo que coloca em situação de status, de prestígio? As igrejas estão muito movidas em fazer curso. Poucas delas oferecem cursos, por menos uma parte que seja, de cursos gratuitos. A maioria delas são cursos que são pagos, né? Vender curso, irmãos, é ajudar a qualificar pessoas, mas não é evangelismo. Pegando aqui na região do Mercado Público de Florianópolis, olha o fluxo de movimento aqui. Então isso aqui é a região ideal para evangelismo, para estar trabalhando aqui
nessa região aqui, porque é um fluxo intenso de pessoas. Pessoas desde turista até muitos nativos, pessoas que moram, que vivem aqui. E aqui é só uma parte dessa região. Olha só. Olha só, gente. Olha o fluxo de pessoas. Então aqui é trabalho para evangelismo constante. Aqui dá para trabalhar todos os tipos de evangelismo, dá para colocar em prática aqui nesse lugar. Ó, aqui ó, pra vocês terem uma ideia, calçadão, parte do mercado público, aqui é mercado público, tem a parte interna, tem os 4 lados do mercado público para trabalhar. Olha esse calçadão como que é, olha o fluxo de movimento de pessoas, ó, para todos os lados, ó. Quando nós pegar para todos os lados aqui, é o mesmo fluxo de movimento de pessoas, ó. Olha só, pessoal, centro de Florianópolis é calçadão para todo lado. Tem calçadão aqui, vai dar na Praça da Figueira, tá? Um outro local ótimo ali para trabalhar na pregação do Evangelho. Mas esses calçadão aqui, ó, dá para trabalhar com evangelismo permanente. E olha o fluxo de pessoas que tem aqui, pessoas de todos os tipos, né? Então o que acontece? A toda sorte de pessoas ela passa por aqui. Esse aqui dá para trabalhar todos os tipos de evangelismo, tanto o evangelismo com placa, o evangelismo pessoal, onde tu consegue abordar algumas pessoas, como através de louvores, como através de pregação pública com caixa de som. Essa aqui é a Praça 15, Praça da Figueira Centenária, a famosa Figueira de Florianópolis, próximo aqui do mercado público. Só que é aquela coisa, né? Não tem como eu ficar gravando muito aqui, então trabalhar no evangelismo é bem tranquilo. Agora para mim, no caso que estou sozinho, gravar e trabalhar não tem como, né? Então eu preciso parar de gravar. É perigoso ficar gravando, irmãos, porque tem toda sorte, todo tipo de pessoas, sabe? Então eu arrisco ficar com o telefone. Eu estou trabalhando sozinho no evangelismo, então pode passar alguém correndo e levar o telefone. Então por isso que não vou ter como estar gravando para mostrar para os irmãos. Aqui no centro é muito fluxo, é muito movimento para todos os lados, onde tu tem que estar de olhos abertos, né? Então uma coisa é trabalhar no evangelismo. Então essa é a dificuldade de trabalhar no evangelismo sozinho, né? Quando tu trabalha sozinho no evangelismo, você ou trabalha no evangelismo ou você grava. Porque se você for se concentrar em estar gravando, você fica suscetível a perder o telefone. Figueira Centenária, e consegui posicionar minhas placas aqui, em frente ao calçadão, com alto fluxo de movimento. Aqui na praça eu consegui fazer um bom trabalho, um belo trabalho aqui com pessoas em situação de rua, com dependentes químicos. Um trabalho muito proveitoso, um local apropriado aqui até mesmo para cultos ao ar livre, para conhecer um pouco mais dessas pessoas, da realidade delas, ouvir elas e mostrar o caminho para elas. Então aqui é um excelente lugar para desenvolver um trabalho permanente aqui nessa região, onde muitas sementes são lançadas. A Praça da Figueira, aí a famosa Figueira, está toda enfeitada aí para Páscoa. Frente aqui, eu acho que é a Igreja da Matriz. Aqui tem um grande número de pessoas em situação de rua, dependente químico. Estou conseguindo fazer um trabalho bem bacana com eles, muito receptivos, muito atenciosos, respeitosos com a palavra de Deus. Deixei minhas placas lá, uma está ali ó, na entrada do calçadão, a outra está aqui no meio da Praça da Figueira aqui, e está sendo uma bênção o trabalho aqui. Pessoas sedentas da palavra de Deus, que é preciso que essas pessoas sejam evangelizadas, que elas ouçam o amor de Cristo, quanto Jesus as ama, que elas tenham a oportunidade de receber a palavra. Aqui é um local ideal aqui até mesmo para evangelismo, para fazer culto, e para conhecer um pouco dessas pessoas, da realidade delas, da vida delas, olhar para elas como ser humano, né? E ver de que forma nós podemos tirar suas dúvidas, encorajar, fortalecer elas na fé, no conhecimento de Deus, para que elas possam se mover a exercer a sua fé em Cristo Jesus e ter suas vidas transformadas.
Que Deus possa tocar o coração de muitos líderes religiosos, promover, para desenvolver um trabalho aqui em prol dessas pessoas que diariamente se encontram aqui, pelo que eu conversei com elas aqui. Uma outra parte do calçadão, aqui Florianópolis é cheio de calçadão, olha só, para todos os lados aqui um fluxo gigante de pessoas. Ali é a Praça 15, a Praça da Figueira, aqui é o Mercado Público na região aqui para baixo. Estão aqui, ó, transmitindo a mensagem de Deus, pessoas estão sendo confrontadas com a mensagem de que Jesus Cristo está voltando, mas tem sido um trabalho muito gratificante, muito proveitoso, que quando a gente faz esse trabalho de rua, muitas pessoas elas param aqui porque estão passando por necessidade, estão com problemas familiares, outras pessoas que têm parado aqui para conversar, é quando elas são abordadas, para vocês terem uma ideia. Aqui eu entrego uma mensagem para qualquer pessoa, seja ela rico, seja o pobre, seja um morador de rua, seja um dependente químico. E quando essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, elas são vistas, quebrando o coração delas, porque elas são como invisíveis no meio da sociedade. As pessoas passam e é como se elas fossem esse latão de lixo que está aqui. É como se elas não existissem. Então, quando alguém enxerga essas pessoas com respeito, com amor, trata com dignidade, quebranta o coração delas, para que elas possam falar um pouco da sua vida, falar do que elas estão passando. E aí, então, é que a gente consegue mostrar o quanto Jesus as ama e que Ele é aquele que cura, que transforma, que liberta, que está transformando vidas. Aquelas vidas realmente, aquelas que são invisíveis para a sociedade, aquelas que estão desacreditadas pela sociedade, mas não por Cristo Jesus, pelo nosso Senhor. Então essa é a importância do evangelismo de rua. Nós precisamos estar onde as pessoas estão. Nós precisamos pregar o evangelho onde as pessoas estão, aonde tem toda sorte de pessoas, aonde tem desde a pessoa que está passando por um problema familiar, como pessoas que eu passei aqui e que pararam para conversar, que estão passando por problemas familiares, com dependência química, com filhos, com netos, e não sabem mais para onde recorrer, não sabem mais o que fazer, em completo desespero. E então elas estão com o coração disposto a ouvir a palavra de Deus e a colocar em prática nas suas próprias vidas, porque já tentaram de tudo. Mas nós precisamos mostrar a porta para elas, a porta da salvação, que a porta é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas nós precisamos estar onde o povo está. Aquela pessoa em situação de rua, que ninguém olha para ela, aquela pessoa que está desacreditada pela sociedade, quando nós damos atenção, que nós conversamos, que nós mostramos o quanto Jesus as ama e que nós estamos vendo ela, que nós respeitamos, tratamos com dignidade, ela tem um respeito assim que é absurdo, é incondicional. Tem muitos doutores, muitas pessoas com uma alta capacidade intelectual e ótimas condições de vida que trata com hostilidade, com desrespeito, enquanto esses simples e humildes, eles aceitam a palavra de Deus não como a palavra de homens, mas como ela realmente é, como a palavra de Deus que está operando na vida de todo aquele que crê. Então, por isso, vai o meu apelo aqui para a cidade de Florianópolis, para um acordar da igreja. A igreja precisa acordar, porque olha só que privilégio que essa cidade tem de ter toda sorte de pessoas do mundo inteiro, onde é possível pregar o evangelho para todos os cantos desse mundo, é possível proclamar a mensagem de Deus para todos os lados. Então é preciso aproveitar, e aqui é o lugar onde nós encontramos todo tipo de pessoas. Então eu faço um apelo para que as pessoas possam se mover a falar do amor de Cristo, que as igrejas possam se mover em prol do evangelismo, porque aqui o campo está pronto para a colheita.
evangelismo. Aqui tem uma rejeição, o número de rejeição é bastante grande. Isso faz com que muitas igrejas, muitas vezes, não queiram enfrentar essa rejeição. E essa rejeição, ela faz parte do evangelismo. Essas são as sementes lançadas. Você está lançando as sementes. O nosso foco é as sementes que vai cair em boa terra. Mas mesmo essas pessoas que rejeitam, elas estão sendo confrontadas pela mensagem. E ela é confrontada aqui. À medida em que ela é confrontada com constância, independente do lugar onde ela esteja sendo confrontada, hoje é no Mercado Público de Florianópolis, amanhã em São Paulo, depois em Porto Alegre, Curitiba, quando vê lá na cidade onde ela mora. E tudo isso vai falando ao coração, está registrado na mente e no coração. E aí o Espírito Santo vai gerando convencimento. E o nosso trabalho é esse, é ouvir a rejeição, é lançar semente, é pregar a palavra, é falar do amor de Jesus para as pessoas, é proclamar o Evangelho de Cristo, é testemunhar o que Jesus fez na nossa vida. Ninguém pode tirar o seu testemunho, aquilo que Jesus fez na sua vida, na sua casa, na sua família. Isso nós precisamos falar para que todo mundo possa ouvir, para que as pessoas saibam do nosso testemunho. Quando começou com os apóstolos, de que forma começou? Eles começaram proclamando aquilo que eles viram e ouviram. E aquilo que nós vimos na nossa vida e o que nós ouvimos de Cristo, ninguém pode tirar de nós. As experiências que nós temos do Evangelho, as experiências que nós temos de Jesus Cristo na nossa vida, ela precisa ser proclamada. Então, meus irmãos, que nós estejamos dispostos a ouvir os nãos, a ouvir a hostilidade, a rejeição, porque tudo isso faz parte. E o amor de Cristo é que tem que quebrantar a hostilidade. A hostilidade, ela sempre vai acontecer, vai ter aquelas pessoas que vão tratar com hostilidade. Mas nós vamos amontoar brasa na cabeça dela, desejando para elas bênçãos na vida dela, embora ela esteja nos hostilizando, nos rejeitando. E isso faz parte, porque a nossa alegria não vem das pessoas, a nossa alegria vem de Cristo Jesus, o nosso Senhor, vem do Espírito Santo. É Ele que nos confere a alegria e a paz que nós precisamos. E essa nossa paz, essa nossa alegria, ela precisa ser transmitida, porque o que acontece? Nós recebemos da água da vida e nos tornamos uma fonte jorrando da água da vida. O que é essa fonte jorrando da água da vida? É conhecimento, é a paz, é o amor de Cristo. E nós precisamos jorrar, nós não podemos nos omitir, não podemos fechar essa vertente. Então, para isso nós precisamos estar aqui, na rua com o povo, sendo hostilizados, sendo confrontando e sendo confrontado. Mas, à medida em que nós somos confrontados, o que jorra de nós? O amor de Cristo, a paz que vem de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, e quando as pessoas, elas nos agem com hostilidade e nós as tratamos devolvendo para elas bênçãos, isso é o que Jesus disse. Nós estamos amontoando brasa na cabeça das pessoas. Agora deixa eu trabalhar um pouco, porque olha só, quanta semente eu estou deixando de lançar, porque embora as pessoas estejam correndo assim, pelo menos uma mensagem eu consigo entregar para aquelas que aceitam. Eu vou dizer para vocês assim, que quando você vir para desenvolver um trabalho assim, não se surpreenda, porque o que acontece? A grande maioria, se você vai ver que 10% vão aceitar a mensagem. A grande maioria não vai aceitar, mas poucos vão hostilizar. A maioria simplesmente vai agradecer ou vai tentar desviar de você para não pegar a mensagem. Então é algo assim, mas é o primeiro impacto. Às vezes o que acontece? Ela passa uma vez, ela tenta entender o que é, porque às vezes ela pensa que você quer vender alguma coisa para ela, porque aqui tá todo mundo vendendo alguma coisa. Então ela tenta fugir, ou ela acha que você vai pedir dinheiro. E daí ela dá uma volta, depois ela vem mais calma, mais tranquila, e daí sim ela vai aceitar a mensagem.